Circle of Inevitability, capítulo 719. Avançando. Estávamos sob a influência de uma transação secreta? Franca revisou cuidadosamente toda a situação, mas não conseguiu encontrar nada fora do comum. A única coisa que se destacou foi que a demônia de preto provavelmente tinha uma maneira de extrair rapidamente Moran Avigny enquanto ele estava sob a proteção de uma equipe oficial de Beyonders. Ela claramente sabia como explorar o mundo dos espelhos, mas assim tudo estaria sobre seus ombros. Claro, suas ações faziam sentido quando colocadas em contexto. Embora a equipe de segurança de Moran Avigny consistisse em Beyonders de sequência média, aqui era Traer, a capital da República em Tis. Era uma diocese de grande importância tanto para a Igreja do Eterno Sol Ardente quanto para a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Vários semideuses estavam alocados lá, prontos para intervir a qualquer momento. Se a demônia de preto não conseguisse terminar a luta rapidamente e eliminar todas as testemunhas, enfrentaria severas repercussões. Beyonders oficiais poderiam até mesmo rastreá-la usando artefatos selados especializados. Se algo acontecesse com ela, a filial de Traer da seita das demônias receberia um golpe devastador. Em uma situação como essa, seria mais sensato para ela designar um membro capaz de classificação média para lidar com o assunto enquanto ela se concentrava no controle de danos. Se as coisas dessem errado, ela poderia facilmente cortar laços com Franca e seus amantes. Isso presumia, é claro, que Moran Avigny não era valioso o suficiente para que a seita das demônias fizesse grandes esforços para eliminá-lo. Se fosse, a seita teria evacuado o pessoal não essencial de antemão e reunido demônias de alto escalão e com nomes de cores em Traer. Acho que há um problema aqui. Não é que não devamos ou não possamos abandonar a missão, mas sim que desistimos muito prontamente e apressadamente, observou Anthony, analisando a situação de um ponto de vista comportamental humano. Franca assentiu pensativamente e acrescentou, de fato. A demônia de preto apenas verificou brevemente a ausência de Beyonders escondidos atrás do espelho em questão antes de concluir que Moran Avigny havia sido abandonado e não receberia mais assistência. Isso é muito precipitado e conveniente, comentou Jenna. Depois de um momento de hesitação, ela perguntou, a Madame Julgamento também foi afetada? É possível. Lumian olhou para o peito. Baixando a voz, ele perguntou, Termiboros, por que você não foi impactado? É porque você é um anjo. A voz imponente de Termiboros ecoou dentro do corpo de Lumian. É difícil dizer com certeza. Também pode ser devido ao selo do tolo. Embora o selo me limite, ele também pode servir como uma salvaguarda sob certas circunstâncias. Semelhante ao cadáver da abominação de Naboridisley, a transação secreta do supervisor não conseguiu violar o selo do Senhor Tolo, então não teve efeito em Termiboros? Lumian assentiu em compreensão e disse a Jenna, precisamos informar a Madame Julgamento sobre nossas suspeitas. Se uma transação secreta estiver realmente em jogo, ela sem dúvida se libertará de sua influência e oferecerá novas orientações quando for alertada. Se ela não for afetada, o mensageiro terá apenas que se esforçar um pouco mais. Entendi. Jenna entendeu o ponto de Lumian, mesmo que suspeitemos de uma transação secreta, não podemos agir de forma imprudente agora. Ainda precisamos de novas diretivas dos portadores das cartas dos arcanos maiores. Enquanto Franca esperava pela resposta da Madame Julgamento, soltou um suspiro. Há algo errado? Jenna perguntou, sua preocupação aparente. Franca respondeu com uma mistura de tristeza e indignação, essa transação secreta foi excepcionalmente luxuosa. Impactou nada menos que 2 semideuses.
O supervisor da Escola da Verdade deve ter pago um preço alto e oferecido um número considerável de itens preciosos. Claro, isso é tudo verdade, mas o que isso tem a ver com você? Por que você está tão preocupada com isso? Jenna piscou, lutando para entender a linha de pensamento de Franca. Franca elaborou: quando a Madame Julgamento o capturar ou eliminar com nossa ajuda, não sobrará muito em termos de despojos de guerra para dividirmos. Podemos acabar com outro alvo sem dinheiro como Jebus. Lumian, Jenna e Anthony ficaram momentaneamente sem palavras. Você já está preocupada com hipotéticos despojos futuros? Lumian mudou de assunto e se voltou para Franca e Jenna. Quando fiz essas duas perguntas finais a Jebus, por que vocês se inclinaram para mais perto de mim? Vocês sentiram que algo estava prestes a dar errado? Naturalmente, foi uma premonição intuitiva de uma demônia, Franca declarou presunçosamente, embora eu não pudesse precisar o que exatamente aconteceria, estar mais perto de você me deu mais opções para lidar com ameaças em potencial. Jenna assentiu sutilmente, indicando que sentia o mesmo. Lumian encarou Anthony. E você? Anthony respondeu honestamente. Suspeitei que as duas últimas perguntas tirariam Jebus de seu estado hipnótico. As reações de Franca e Jenna indiretamente validaram minhas preocupações. Dado isso, pareceu prudente me proteger atrás de vocês. Então você está nos usando como escudos humanos? Franca comentou com um sorriso irônico. Anthony assentiu seriamente. Vocês duas têm a substituição por espelho à disposição. Boa observação, admitiu Franca. Depois de um curto período, o mensageiro da Madame Julgamento entregou uma resposta. A mensagem foi sucinta: prossiga com seu curso de ação. Isso implica que os portadores de cartas dos arcanos maiores monitorarão a situação? Eles consultaram a senhora Eremita? Lumian assentiu pensativamente e sorriu para Franca e os outros. Vamos manter nosso plano inicial. O plano inicial? Franca começou, surpresa. Exatamente, Lumian confirmou, ainda sorrindo. Nas próximas horas, potencialmente até um dia inteiro, o supervisor e as outras pessoas espelhadas certamente não estarão protegendo Moran Avigny por trás do espelho de corpo inteiro em seu escritório. Essa deve ser uma condição necessária para que a transação secreta seja bem-sucedida. A demônia de preto já inspecionou esses locais, e o supervisor não sabe quando ela pode fazer isso novamente. Ele precisa permitir tempo suficiente. Em outras palavras, se nos escondermos dentro desse espelho, estaremos a salvo de perturbações e danos. A testa de Jenna franziu levemente. Mas o cerne da questão não está no fato de que Moran Avigny não vai entrar no espelho de corpo inteiro tão cedo. Como podemos emboscá-lo? Jenna parou de falar abruptamente, como se um pensamento tivesse acabado de lhe ocorrer. O sorriso de Lumian se alargou. O supervisor pode recorrer a uma transação secreta, mas nós também podemos. De fato, a transação secreta do detentor da autoridade. Franca imediatamente entendeu a implicação de Lumian. Lumian planejou aproveitar a transação secreta do detentor da autoridade para plantar a ideia na mente de Moran Avigny de reentrar no espelho de corpo inteiro. Quanto a como uma transação secreta permitiria que tal arranjo funcionasse, isso não era problema deles. Até mesmo o supervisor provavelmente não sabia do funcionamento interno da transação secreta. As transações secretas eram, de certa forma, uma caixa preta. Com a adivinhação por espelho mágico verificando o nível de risco, Lumian, Franca, Jenna e Anthony se aventurarão no reino enigmático e sombrio, através da entrada do mundo dos espelhos afixada na rocha saliente. Observando as passagens vazias semelhantes a teias de aranha que se estendiam para destinos desconhecidos, Lumian ativou o contrato da marca do espelho impresso nele.
Ele então se dirigiu a Franca e aos outros. Posso detectar o espelho de corpo inteiro e determinar sua localização precisa. Nesse caso, vamos para lá imediatamente. Franca puxou o capuz de seu traje de assassina mais uma vez e se agarrou ao braço de Lumian. Ela já havia usado a abotoadura de espelho, mas por que desperdiçar um de seus usos quando havia outros meios disponíveis? Assim que Jenna e Anthony o agarraram novamente, Lumian ativou a marca Travessia do Mundo Espiritual e se teletransportou por uma das passagens escuras e vazias para uma luz aquosa profunda e negra. A luz aquosa significava um espelho com uma zona nebulosa correspondente ligada a uma miríade de túneis ilusórios semelhantes a teias de aranha. Lumian olhou para a luz aquosa escura e observou a cena através do espelho de vidro. Era, sem dúvida, o escritório de Morin Avigny. Franca também reconheceu a posição do alvo e deu um suspiro de alívio. Eu cuido da transação secreta. Permita-me. Lumian sorriu. Dado o que aconteceu antes, eu poderia encontrar demônios mesmo sem a transação secreta do detentor da autoridade. Nesse caso, eu poderia muito bem usá-la livremente. Ele estava se referindo aos eventos que cercaram Nabor Disley. Muito bem, Franca cedeu ao raciocínio de Lumian, então eu cubro o custo. Ela tirou 5.000 Verdor em ouro de sua bolsa do viajante. Lumian aceitou sem protestar e disse a Jenna e aos outros: a transação que pretendo concluir é incutir em Morin Avigny a noção de entrar no espelho de corpo inteiro em seu escritório. Então, empregarei infusão de destino para transformar essa noção em realidade. Isso é muito mais simples do que obrigar diretamente Morin Avigny a entrar no espelho. O preço será, sem dúvida, menor. Entendido. Jenna relembrou as informações do detentor da autoridade e o pegou na mochila. A pequena caixa de madeira escura ainda tinha 8 usos restantes. Lumian agarrou a bolsa de moedas de ouro de Franca com a mão direita e alcançou através da cortina, semelhante a uma membrana. Ele então sentiu 5 dedos úmidos e enrugados. Eles rapidamente se fecharam em volta da bolsa contendo as moedas de ouro. A expressão de Lumian permaneceu neutra enquanto ele articulava seu pedido em Hermes. Após uma breve pausa, a palma enrugada e úmida devolveu a bolsa de moedas de ouro. O Quan. Lumian olhou para cima e informou Franca e os outros sobre o desenvolvimento. Franca prontamente entendeu, está exigindo mais dinheiro. Seu coração afundou quando ela pegou mais notas e ouro, mas a mão ligeiramente fria e enrugada continuou rejeitando o pagamento. Lumian contribuiu com dezenas de milhares de Verdor, mas mesmo assim a transação não foi concluída. Será que a transação secreta não deseja dinheiro ou ouro? Jenna relembrou as percepções de Jebus sobre o caminho do corretor. Talvez seja necessário um item místico? Lumian ponderou, considerando o que ele poderia oferecer. Franca pensou por um momento antes de sugerir, e o anel sangue de ouro? Ele tem desvantagens consideráveis, e nós quase não o usamos. O anel de sangue de ouro veio de Lady Louca e correspondia a algumas das capacidades de um sequência 6, Bispo Rosa do Caminho do Suplicante dos Segredos. Os 4 conversaram por um tempo antes de decidirem tentar a transação com o anel sangue de ouro. No momento em que o anel sangue de ouro tocou a transação secreta, os 5 dedos da palma se fecharam firmemente e se retiraram, levando o anel com eles. Isso indicou que o acordo havia sido finalizado. Ufa! Lumian suspirou aliviado e comentou, estou curioso para ver como a transação secreta vai se desenrolar. Franca levou a mão ao peito e rezou para o Senhor Tolo, por favor, não nos deixe encontrar nenhum vigarista. Louvado seja o tolo. Ponto.